Nós, eu, você, todos, nós precisamos de Deus para tudo. E isto não deva ser somente palavras, mas que isso esteja no profundo de cada coração. Você ser um dependente de Deus. Precisar de Deus para tudo. É muito comum se ouvir, nós precisamos de Deus, necessitamos, mas a atitude, às vezes, é tão diferente, a pessoa age de um modo tão independente, de um modo tão egoísta, com soberbo. As Escrituras nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, olha bem, se o Senhor não estiver neste casal, em outras palavras, se o Senhor não tomar os conselhos dos pais e pôr no profundo do coração de seus filhos, se o Senhor não fizer este trabalho, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mesmo estando acordado e olhando e atento, mas em vão. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, jejuar, né? Pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então vamos falar sobre esta dependência de Deus. Mas eu quero que Deus te abençoe e abençoe a cada um aqui, além daquilo que você compreende. Que você possa realmente conhecer isto, que é inútil qualquer coisa se Deus não aprovar. É inútil o teu esforço, é inútil a tua glória, é inútil. Aquilo não vai trazer segurança, aquilo não vai trazer paz, aquilo não vai trazer o objetivo pelo qual você tanto esforça, tanto trabalha, se você deixa Deus de lado. Eu creio que há uma obra que Deus faz além daquilo que o homem faz. Então, depender de Deus é a maior coisa, igreja, depender de Deus. E quando eu digo depender de Deus, eu estou dizendo não depender de você próprio, da sua força, da sua agilidade, da sua esperteza, da sua sabedoria, não depender de você próprio. Se há uma coisa que o homem ele é orgulhoso de suas realizações e sempre se gaba de suas realizações. Eu posso, eu faço isso assim porque eu sou e assim por diante. E Deus não se agrada disto. Deus quer que realmente reconheçamos que sem Ele, como disse Jesus, nada podeis fazer. Se Deus não edificar a igreja, se Deus não colocar esta Bíblia, a palavra, no íntimo dos corações, se Deus não colocar esta mensagem, inútil é o pregador, vamos dizer,
morrer tentando, lutando, se Deus não puser a mão nisso. Os resultados não serão corretos, bons, compensatórios. Eu creio que tudo que fazermos, que deva Deus ter a mão. Você pode dizer, eu aconselho meu filho, minha filha, mas se Deus não pegar isso, não pôr lá dentro, não ajudar, não vai muito longe isso. Não vai. Mas se Deus abençoa isto, e se Ele edifica esta casa, tudo vai ficar de pé. Amém. Para a glória e para a felicidade, a glória dele e a felicidade do seu povo. Amém. Nós precisamos de Deus. Amém. Alguém aqui que age como se não necessita de Deus? Certa vez o machado de um dos moços que foi no rio cortar árvores para fazer um rancho maior, e lá foi Eliseu, e o machado era emprestado, e quando viu o machado caiu na água. E há muita gente que estão lenhando, trabalhando só com o cabo do machado. Se esforça, se espreme, e não tem os resultados esperados. Eu quero dizer, ponha Deus no quadro. Amém. Não é você, é Deus que nos dá vitória. Amém. Ponha Deus no quadro. Quantos estão lutando, se esforçam e acham que eles é que devem fazer o caminho da sua própria salvação? E termina em fracasso, cansados e até mesmo decepcionados. E o pregador muitas vezes, você tem que fazer, você tem que ser, você tem que ir por aí, é assim, assim, você tem que arrancar grama. Agora eu reconheço, se o Senhor não pôr o dedo dele, a mão dele naquilo, pouco prospera. Se você pode fazer o melhor trabalho, se a ferramenta estiver afiada. Quando a ferramenta não está afiada, o machado, o facão, a foice, se emprega mais força. Então, deixe Deus afiar, deixe Deus usar. Então, não cometa, irmãos, não cometa o erro de deixar Deus, o Eterno, fora da sua vida. Por quê? Porque todas as suas realizações serão inúteis, termina em nada, termina em um vácuo, e você vai dizer, tudo não valeu para nada. Por isso o próprio autor de Cantares disse, lembra dos dias do teu Criador, dos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, antes que cheguem os dias, o qual dirás, não tenho nele contentamento. Vamos dizer, chega a velhice e dizer, não tenho prazer. Quando Deus prometeu dar prazer a cada um, prazer de viver, prazer de ter a sua família, prazer de ter a sua
os seus amigos, prazer em todos os sentidos, mas depende como se planta, a pessoa vai colher decepção. Então não cometa este erro de deixar Deus fora do quadro, fora da tua vida. Eu estou falando do teu quadro. Não te estribes em tua própria capacidade, tua própria habilidade, moço, moça, homem, mulher. Não te estribes nisto. Mas se você tiver que se estribar, se orgulhar, que seja em Cristo, que seja em Deus. Que você possa dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é certo. Então faça de Deus a tua prioridade. A tua prioridade mais elevada. Ponha Ele em primeiro lugar. Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Ele nos dá o exemplo. Olhe para os pássaros, não semeia, não colhem, e o vosso Pai alimenta. Olhe para os lírios do campo, eles não tecem, não fiam, não costuram, né? E nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como nenhum deles. E quanto mais valei vocês do que os lírios, vamos dizer, os pássaros. E ele conclui, buscar em primeiro lugar. Jesus nos ensinando por Deus na frente. Não é por aquele fulano, não é por aquela organização, aquele sabichão. Você tem que pôr Deus. Amém. Confiar em Deus e descansar nele. Você tem que deixar com que Deus, irmão, edifique a sua vida. Ou você quer edificar ela do jeito que você acha que tem que ser? Para que Deus edifique, então siga as normas prescritas que Ele nos deixou aqui em sua palavra. E confia nele, entrega o seu coração, a sua vida. O que Deus quer que confiemos, descansemos na sua capacidade. Deus não quer que você confie na sua própria capacidade, na sua própria habilidade. Deus quer que você dependa dele. Deus chegou para Gideão e falou que ele era com ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas se o Senhor é conosco, porque estamos sendo escravizados pelos midianitas, plantamos e lutamos e eles vêm e comem tudo como uma tropa de gafanhoto. Vai e você libertará Israel. Com quê? O que ele tinha na mão era o quê? Era um arado, eram poucas coisas, porque os inimigos vinham e carregavam. Tinha que estar escondendo os seus animais. E ele então foi, pediu sinais e Deus lhe deu sinais. Conheça a vida desse grande homem. E quando ele convocou o povo para a batalha, tocou a buzina, que era o meio de comunicação, era o celular deles, e o povo se reuniu para batalhar contra os adversários. E os adversários eram muitas vezes mais do que todo o povo. 32.000 israelitas se reuniram. E Deus olhou e disse,
É muita gente, Gideão. Eu penso que Gideão olhou e disse, ainda é pouco. E Deus disse, é gente demais. Mande que aqueles que ainda casou e não desfrutou a sua lua de mel, ou está tendo algum compromisso, tem que cuidar das vacas de leite, ou isso, plantou a sua vinha e não colheu, manda que volte. Mande que os covardes se voltem. Quando voltou, irmãos, 22.000, ficou 10. Gideão disse, estou frito. Agora que está pouco. E Deus disse ainda, é muito? Eu não quero que ninguém diga, o meu braço me livrou. Quer dizer, eu fiz isso, eu mesmo fiz, realizei. Deus quer ter a primazia de ouvir, de fazer e ouvir você reconhecer, dizendo, foi Ele, não eu. Foi Ele. Então você vai encontrar dentro das Escrituras muitos e muitos exemplos nesse sentido. Deixe que Deus faça a obra. Agora, Deus não é contra o esforço humano. Deus não é contra o trabalho dos homens. Mas Deus, Ele quer que você, que eu dependamos dEle. O que acontece é que muitos são esforçados, trabalham, lutam, se empenham. Mas olha o motivo. O que é que você quer com tudo isso? Para quê? Qual o teu objetivo? E a verdade é esta, irmãos, que muitos fazem tanto esforço, tanto empenho. Sabe para quê? Apesar do trabalho ser honroso diante de Deus, mas muitos fazem as coisas para excluir os demais, para ganhar dos demais. Veja vocês, excluir os demais. Irmãos, veja que tudo isso, irmãos, esses esforços, esse empenho, muitas vezes, sabe o que acontece? Isso é para encobrir a incapacidade que a pessoa tem de confiar e descansar em Deus. Deus que pode prover todas as nossas necessidades. Amém. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Então, compreendamos, vejamos isso de alma. Se o Senhor não fizer a obra, não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tudo é inútil. Todo esforço excluindo a Deus, ele é em vão. Agora, isso não é uma desculpa para ser preguiçoso. Essa já é outra história. Você tem que manter o equilíbrio. Vai à luta, vai à peleja. Não fuja, não seja covarde. Pode trabalhar, mas descanse confiando em Deus.
sabendo que é Deus que faz a obra. Ponha Deus em tudo. Estava vendo Tiago dizendo o seguinte, capítulo 4, verso 3 em diante. Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor, que aparece por um momento, por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser. Quer dizer, se o Senhor permitir, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, e toda glória, tal como esta, é maligna. Essa independência. E aquele, pois, que sabe fazer o bem, não faz, comete pecado. Então Deus quer que dependamos dele. Deus quer que participar da sua vida, da nossa vida. Isso é o que Deus quer. Agora ele vem e participa se der espaço para ele. Se der lugar para ele. Se não der espaço, não der lugar, o que é que ele pode fazer? Se tudo você quer fazer do seu jeito, da sua maneira, e essa maneira, que resultado ela tem dado? Que fruto ela tem te trazido? Não, é que eu sou assim. Meu pai era assim, minha mãe é assim, minha natureza é assim, tem que ser desse jeito. Eu aconselho o que disse Jesus para Pedro, lance a tua rede do outro lado. O que vocês pegaram durante a noite inteira? Nada. Estavam cansados, sonolentos, e o pior é que nem o peixe sequer para a família tomar o café. Se esforça tanto. Daí Jesus disse para Pedro assim, volte ao mar, lance a tua rede à direita, volte. Pedro poderia olhar para Jesus e dizer, o que é que ele entende de pesca? Eu nasci aqui, eu sou pescador desde criança, meu pai. Eu conheço cada ponto desta lagoa, aonde se pega, e fui por tudo e não consegui nada, estou cansado, estou arrasado. Não vejo a hora de ir para casa, de mãos vazias. Ele poderia conjecturar, dizendo, eu tenho experiência. Que experiência o senhor tem de mar? O senhor era um carpinteiro, entende de fazer mesa, banco, cama. Ah, eu tenho experiência. Quantos que agem dessa forma? Eu tenho experiência, pelas minhas experiências, que a coisa sai correto. É bom a experiência, mas é bom pôr Deus sobre ela. Mas ele disse para Jesus assim,
Olha, não pegamos nada, estou cansado, estou exausto, não aguento mais, mas pela sua palavra, não pela minha, porque pela minha já entreguei. Eu vou voltar ali, vou atirar a rede conforme o Senhor me mandou. Faça as coisas sob a liderança de Deus, confie na palavra dEle, confie na orientação dEle. E o que aconteceu? Ele pegou, a rede veio cheia de peixes grandes. Quantos? 153 peixes, né? Eu acho que se tivesse mais, romperia a rede. Por quê? Ele seguiu a instrução. Quantos lares estão se rebentando? A esposa contra o marido contra a esposa, e aquela brigaceira danada. Por quê? Porque eu sou assim, meu jeito é esse, eu não posso me entregar. E ainda mais com esse espírito feminista nesses últimos dias. Não cabe nesse espírito ser humilde, porque vai me fazer de boba. 20 anos dando murro em ponta de faca. Qual o resultado? Por que não confiar em Deus e seguir a instrução? Haja de acordo com as Escrituras, no seu devido lugar, minha irmã. Irmão, no seu devido lugar. Ponha Deus no quadro. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão está ali o sentinela. As famílias constroem suas casas e os sentinelas guardam a cidade. Mas ambas atividades são inúteis se Deus for deixado de lado. Não devemos deixar com que o medo venha nos coagir. Há tantos problemas, há tantas dificuldades. A noite está, vamos dizer, a noite de Emaús está aí. Igreja, mantenha Cristo ao teu lado. Aquela se dividiu, aquela se acabou, aquela se foi por ismo, isso, aquilo, olha o que. Por que ter medo? Por que não entregar tudo a Deus e fazer? Você faça o que você vê, o de melhor do seu entendimento. Amém. É Deus que vos protege. Amém. O que será do teu futuro? O que será do futuro dos nossos jovens, de cada um aqui? Por que tem temor? Medo. Você sabe quem tem o futuro nas suas mãos, então confie o teu futuro a Ele. Amém. Dependa de Deus para todas as coisas. Dependa de Deus e não da sua própria habilidade, sua capacidade, da sua força, da sua inteligência, dos seus recursos humanos. Você dependa de Deus. E saiba que se Deus não colocar a mão,
Do que adianta eu morrer falando, e o pastor dizendo, e brigando, e procurando, se Deus não puser a mão, irmão? Para onde vamos? É Deus que cuida. O que devemos fazer é nos recolher nas mãos de quem pode, de quem tem capacidade, e deixar Deus ir na frente. O Senhor é o meu pastor. Salmo 23. O que faz o pastor? Ele não vai atrás, ele vai na frente. Ele conhece o caminho. Qual é a preocupação do pastor? É seguir, das ovelhas, é seguir o pastor. O Senhor é o meu pastor, disse Davi, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, por amor do seu nome. E o que é o pastor? Deus. Todos os animais precisam, têm suas defesas próprias, o veado tem as pernas para correr, os coelhos têm tocas, todos os animais têm suas defesas próprias. O único que precisa, a defesa da ovelha, é o pastor. E veio o profeta e nos diz, Deus nos fez com essas características, para que dependamos dele para tudo. Agora você quer agir sem Deus? Você acha que você é muito esperto, muito experiente, e não precisa de Deus? Siga então. Amanhã ou depois você estará na margem da estrada todo machucado. Todo machucado. Então, dependamos de Deus. Qual é o seu problema? Qual é a sua necessidade? Qual é o seu desejo? Qual é o teu desejo? Ponha ele diante de Deus. Você faça a tua parte, mas lembre-se disto. O seu trabalhador, o colono, ele faz a sua parte, lavra a terra, tal, limpa e põe ali a semente. Mas se Deus não manda chuva, se Deus não faz aquela semente brotar, se Deus não faz ela crescer, do que adianta todo esforço? Comece o seu dia com Deus e termine ele com Deus. Não é porque o negócio, alguma coisa parece ser tão vantajosa que você diz, eu vou fazer. Quantos têm feito isso e terminado abraçando com prejuízo, com a derrota? Lembre-se disto, Deus, ele vê além da curva. Deus vê além do pôr do sol. E aquilo que agora de momento é bom, amanhã pode ser uma desgraça. Dependa de Deus, siga. Peça para Deus lhe dirigir. E siga essa orientação. Deus, ele fala sempre aqui embaixo, não aqui na cabeça. Guarde isto em seu coração para que você possa, vamos dizer, se nortear pelo que diz a Bíblia. Que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que
a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão está o sentinela. O casal que ora junto, permanece juntos. Ponha Deus na frente. Ponha Deus no seu trabalho, mas ponha Deus na frente do seu trabalho. Ponha Deus na frente do seu salário, você vai ver como Ele vai dar a volta, ajudar, porque Deus, Ele é o multiplicador ainda. Ponha Deus na frente. Como disse Elias para aquela viúva de Serepta, faça para mim primeiro. E depois você vai ouvir, assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, nem o azeite da botija até o dia que o Senhor mande chuva. Quer as bênçãos de Deus? Quer a aprovação de Deus? Ponha Deus na frente. Terminando, eu quero dizer, você pode pensar, mas Deus se interessa pelas minhas miúças, as coisinhas mínimas. Você não se interessa por tudo com seu filho? Quando eles são pequenos, inocentes, mesmo ali, você acha graça em tudo, lhe interessa. Por isso São Pedro diz que é para lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, isto é, as nossas preocupações. E diz o grande apóstolo, porque ele tem cuidado de vós. Fiquemos de pé. Querido Pai, eterno Deus, eu entrego cada pessoa e aquilo que foi falado em tuas mãos. E eu rogo que o Senhor amarre isto no mais profundo de cada coração. E que cada um possa realmente ser dependente do Senhor. Que esta igreja nunca pense que ela é independente. Eu nunca quero pensar ou viver de uma maneira como quem não precisa de Deus. Queremos sempre depender do Senhor, por mais que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, mas queremos tributar toda honra, todo louvor, toda glória a Ti, Senhor. E nunca a nós mesmos. Que isto não seja simples palavras, das quais o mundo anda tão cheio, mas que possamos viver a realidade bíblica de tudo isto. Cada irmã, cada lar aqui, moço, moça, quem sabe alguém pode olhar e dizer, eu não dou conta de vencer as tentações, eu não dou conta de vencer a minha carne, eu não dou conta disso, daquilo. Senhor, ninguém dá conta de nada, esta é a verdade. Ninguém dá conta de ser um cristão. Se o Senhor não ajudar, não edificar a casa, não vigiar a cidade, se o Senhor não fizer a obra, Pai, em vão é o nosso trabalho. Eu sei que a maior obra do Senhor é em nós do que através de nós. Então aqui estamos de coração e vida aberta, dizendo, vem Senhor, opera em mim, trabalha em mim, faça de mim, Senhor, o instrumento de Tua santa vontade. Amém. E nos perdoe, Senhor, perdoa-nos toda a nossa insensatez, nossas precipitações,
nossas deduções pessoais baseadas em coisas naturais do mundo. Mas, Pai, venha dirigir o teu povo, guiar o teu povo, Pai. Muitos de nós estamos cansados. Quem sabe há pessoas que me ouvem estão cansados de tanto fracassar. Quando tinha tudo, ver tudo para acertar, dar certo, e termina em fracasso. Ó Deus, sem o Senhor, é como dizer, irmão Brana, já somos o fracasso antes de começar. Dá-nos graça para depender e como depender do Senhor de uma maneira equilibrada, correta. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos, tuas filhas. O Senhor conhece cada um aqui, Senhor, pelo nome. O Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor sabe o que nós precisamos melhor do que nós mesmos. Venha nos abençoar, nos dirigindo para Ti mesmo. Amém. Pois reconhecemos, Pai, que Tu és a fonte de toda vitória, de todos os recursos, de todo o bem. Pai, seja com Teu povo, em nome de Jesus. Amém.